Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Lucila e você está assistindo ao meu primeiro canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história e como eu consegui superar a depressão. Eu não sei muito bem quem é você, qual é a sua história, qual é o seu contexto, quais são as suas crenças e valores. Então pode ser que o que eu vou compartilhar aqui, algumas coisas não façam sentido. Mas mesmo assim eu vou falar para você se abrir e acolha somente aquilo que você entender que acrescenta na sua vida, tá legal? Eu vou começar um pouco falando do porquê que eu tô compartilhando a minha vida aqui na internet, tá? Então, como alguém que já esteve num lugar, né, de uma tristeza profunda, eu vivia no modo zumbi, né? Então, eu não tinha vontade nem de viver e nem de passar para o outro lado, sabe? Eu vivia triste, vivia desanimada, vivia cansada e eu não tinha muita perspectiva de uma vida melhor, sabe? Então, como alguém que já esteve nesse lugar e que conseguiu superar, quando eu consegui, eu identifiquei ali que eu venci e encerrei um ciclo, eu senti uma alegria enorme, né? E aí eu fiquei com vontade de contar para outras pessoas, né? Compartilhar um pouco de que é possível, né? A gente colocar um fim nesse ciclo e ter uma vida melhor, tá? Então, o meu intuito é somente de compartilhar o que eu fiz, inspirar outras pessoas, né, que estão nessa situação e que estão em busca de uma vida melhor, a inspirar elas a conquistarem esse lugar e continuarem no seu processo, tá? Eu vou contar rapidinho um pouco da minha história, tá? Então, na minha vida eu tive 3 crises, tá? Então, a primeira crise, ela veio na minha adolescência. Então, assim como, né, muitas famílias por aí, então eu venho de uma família disfuncional. Na época, o meu pai, ele era alcoólatra, então hoje, graças a Deus, ele não é mais. Mas não preciso comentar muito, né, sobre o desastre que é ter um alcoólatra na família. E na minha adolescência, teve um episódio em específico que me causou ali um trauma muito profundo. E desde então, eu acabei entrando nessa situação, desenvolvi a depressão. Na época eu nem sabia muito bem que era depressão, né? Era, lógico, uma tristeza muito grande que eu sentia, mas eu não tinha essa consciência. Então, desde então, eu deixei pra lá, acabei vivendo a minha vida da melhor forma possível ali, né? Sem saber que eu estava nessa condição. Dei uma melhorada. E aí, eu tive um chefe, na época, que me convidou para fazer um processo terapêutico, né? Aquelas imersões ali que a gente fica alguns dias fazendo diversas dinâmicas em grupo. E foi tudo maravilhoso e tudo mais. Só que de lá eu acabei saindo com uma ferida aberta, né? Então, saí muito feliz, tá? Mas eu ainda senti um pouquinho de tristeza. Então, os responsáveis na época até comentaram, né, que olha, quem sentisse qualquer desconforto, que era para procurar ali por eles. Mas como eu acabei minimizando o que eu estava sentindo, eu ignorei a necessidade de procurar uma ajuda e aí continuei minha vida, né? Aí passou-se ali um tempo, eu acabei procurando por uma psiquiatra. Só que daí eu tive resistência com o diagnóstico, né? Então eu também demorei ali para receber o tratamento, né? Demorei para aceitar que eu estava doente, que eu estava com depressão, e eu demorei também para aceitar de que eu precisava tomar remédio, tá? Então levou um tempo, né? Até eu me dar conta ali de que eu realmente precisava tomar a medicação e precisava de ajuda. E aí procurei depois de um tempo, depois de não aguentar e suportar, mas sentir aquele buraco no meu peito, eu acabei procurando por ajuda, fiz o tratamento, deu tudo certo. Passado ali mais algum tempo, eu já estava no novo emprego, e aí veio aquele evento global onde o mundo inteiro teve que ficar recluso, né? Então, nesse tempo eu estava trabalhando bastante e, além disso, aliado à reclusão, né, eu acabei ali desencadeando um novo quadro de depressão ali, né, eu tive um burnout. E aí fiz novamente o tratamento
passou ali um ano depois da alta, né? Eu acabei tendo meio que uma mini crise pela segunda vez. E ali eu me dei conta de que, putz, eu precisava rever tudo, né? Então eu tava nessa segunda crise, a minha vida já estava mais tranquila, o trabalho estava tranquilo, estava tudo certo, né? Então a parte física, a parte emocional, a minha vida pessoal e minha vida profissional estava tudo tranquilo. E mesmo assim, eu tive aquela crise, né? Então, qual que foi a minha leitura na época, né? Minha leitura foi de que, olha, o meu corpo está me sinalizando de que ele ainda não está bem, ele ainda não está recuperado. E se eu tive uma crise pela segunda vez em um ambiente, em uma condição estável, é porque o meu corpo ainda precisava de descanso, de repouso. Então, eu conversei com meu marido, né, ali na época, e aí ele concordou de que eu ficasse um tempo em casa sem trabalhar para que eu pudesse cuidar da minha saúde, né? Então, e aí desde então eu continuei, né, nesse processo de autocuidado e aí eu finalmente consegui encontrar um caminho para encerrar esse ciclo da minha vida, né? E aí por isso que hoje eu tô aqui compartilhando um pouco com vocês a minha história, né? E espero aí que seja contribuição para alguém. Bom, então eu vou falar um pouco de quais foram os cuidados, tá, que eu tive durante esses 20 anos. Olha, na minha visão, tá, os cuidados que eu considero que são essenciais, eles são divididos em 3 aspectos, tá? Então tem a parte do corpo físico, tem a parte do psicológico e emocional e a parte energética, tá? Então, nem todo mundo acredita, né, nessa parte energética e espiritual, mas faz parte da minha crença, eu acredito e eu entendo que cada um desses aspectos exerce influência ali um no outro e que é imprescindível, sim, esse cuidado. Bom, então eu vou começar um pouco pelo aspecto físico. A parte do cuidado do corpo, eu compreendo que me ajudou muito na questão de viver ali a minha vida no meu dia a dia, sabe? Para que eu conseguisse trabalhar, estudar e ter uma vida relativamente normal, né? O primeiro cuidado aqui que eu considero que foi muito importante, né, foi ter procurado uma ajuda médica de um psiquiatra e fazer o tratamento com a medicação. Então, depois de muito resistir, de procurar ali um médico e de depois do diagnóstico também demorar para aceitar o diagnóstico e de que eu precisava tomar o remédio, depois eu acabei percebendo, né, os benefícios que era tomar a medicação e aí eu entendi que era de fato essencial ter esse tipo de cuidado. Até porque foi a medicação que no final das contas me ajudou a viver o meu dia a dia com mais qualidade de vida. Então, como o meu quadro ele era de leve a moderado, o que eu pensava? Eu achava que eu conseguiria superar ali com o tempo e que não era necessário de remédio mesmo sendo ali um quadro leve, porque eu conseguia ter uma vida relativamente normal. Então, eu tive muita resistência ali no começo, mas depois que eu admiti de que precisava de ajuda e de que eu precisava tomar o remédio, é que eu percebi que realmente a medicação fazia toda a diferença para que eu tivesse um mínimo de qualidade de vida. Então, aí eu mudei de opinião e aí eu não criei mais resistência, inclusive compartilhava, né, com algumas pessoas conhecidas sobre o benefício que a medicação me trazia. Então, eu conseguia trabalhar, eu conseguia estudar. Então, foi graças à medicação, inclusive, que eu pude encontrar um trabalho melhor, onde tinha plano de saúde e tudo mais. Então, foi graças à medicação ali que eu consegui viver a minha vida ali no dia a dia, tá? O segundo cuidado, tá, é com relação aos hábitos e costumes, tá? Então, a parte de alimentar, práticas de exercício físico, hábitos de telas, né? Então, assim, foram diversos hábitos ali que eu acabei alterando também, tá? Então,
da parte de alimentação, que eu considero que me ajudou bastante, na verdade, foi eliminar ali, né? Então, eu fiz jejum de café, jejum de açúcar, carboidrato. Então, eu tive ali uma alimentação mais equilibrada. Eu também fiz a suplementação, né, de algumas vitaminas que foram essenciais para me dar mais disposição. E aí, né, com esse jejum, né, eu acabei sentindo na pele os benefícios, né? Então, eu não ficava mais ansiosa, eu ficava mais calma. Então, foi muito bom ter feito esse jejum. Não cortei literalmente da minha vida, mas eu fiquei ali durante alguns períodos com uma alimentação mais regrada, tá? Outro ponto também foi a prática de exercícios físicos. Então, o exercício físico fez muita diferença ali, né, na minha disposição também. Só que, assim, foi um processo que ele foi lento, né? Não é que da noite pro dia eu comecei a amar a academia. Na verdade, eu detestava ir para academia, detestava fazer musculação, mas como na época eu estava ali no fundo do poço, eu não vi muita opção de não fazer, tá? Mas assim, foi todo um trabalho primeiro de construção do hábito e depois eu comecei a focar mais no desempenho do exercício em si, tá? Então, como é que eu comecei a criar esse hábito? Então, eu comecei colocando uma roupa de academia, eu comecei a acostumar a ir até a academia, porque o corpo ele estava acostumado a ficar em casa, ele não estava acostumado a ir até a academia. Então, eu precisei me acostumar também com a ambientação ali da academia. Na época eu ia na academia do prédio, eu precisava me acostumar a manter o meu corpo em movimento. Então, assim, foram diversos pequenos hábitos que eu tive que criar e que me ajudou bastante. Então, às vezes eu ficava 5 minutos, 10 minutos, aí eu aumentava o tempo, tá? Então, foi todo um trabalho de formiguinha que eu tive que fazer, porque assim, eu estava doente, então eu também precisava muito me respeitar. Também fiz muito um exercício assim de amor próprio mesmo. Não me obrigar a ir na academia e ficar 2 horas, mas também não deixar de me cuidar, porque a prática do exercício físico nos auxilia nessa questão da depressão, tá? Então, eu também trabalhava muito essa parte de sentir qual era a necessidade ali do meu corpo naquele momento. Então, teve, assim, alguns dias que eu não fui porque eu não estava bem emocionalmente, ou se era uma dor muscular muito grande ali também, né? Então, eu fazia, assim, movimentos pequenos e que respeitava o que eu estava sentindo ali naquele momento, tá? Então, acho que esse cuidado comigo mesma também foi muito importante para que eu não me autossabotasse, né? Não me desestimulasse em ter que ir na academia. Eu não tenho que ir na academia. Como eu me amo, eu vou para a academia para cuidar de mim, sabe? Então, tem uma questão ali de mudança de mentalidade sobre como olhar ali a prática dos exercícios físicos. Qual é a forma como eu me trato quando eu não estou muito afim de ir, sabe? Então, assim, às vezes eu não estava muito afim de ir, fazia 5 ou 10 minutos de esteira ou meia hora. Aí dependeria ali muito do meu condicionamento, da minha disposição, sabe? Assim, eu não me obrigava, não colocava esse peso, esse fardo e essa cobrança. Mas eu também procurava fazer ali alguma pequena coisa. Então, qual é a pequena coisa mínima que eu poderia fazer? Então, em alguns dias pode ser que essa pequena coisa seja somente colocar ali uma roupa de ginástica e fazer um alongamento em casa mesmo, tá? Então, vai muito assim de você ser flexível com você mesmo e não colocar esse fardo, né? Então, eu acho que como é uma situação onde a gente não está bem, né? A nossa saúde emocional e psicológica ela não está legal, então a gente precisa ter todos esses pequenos cuidados. Outro ponto também aqui é que a medicação também me ajudou bastante nessa questão de ter disposição e ir na academia, né? Então, assim, se eu não tivesse tomando a medicação, teria sido muito mais desafiador eu ter energia ou disposição para ir até a academia. Outro hábito também que me ajudou bastante foi parar com as telas, né? Então, principalmente ali naquela época de reclusão,
eu fiquei muito tempo ali, né, no celular, quando não estava trabalhando, na frente da tela, eu estava ali no celular, vendo vídeo ou fazendo compras. Então, ter tirado essas telas e ter trocado esse tempo que eu estava na telas por outras atividades que usavam mais a minha criatividade, me ajudou bastante, sabe? Aí eu fiz, né, quando já estava mais tranquilo ali, aula de teatro, fazia origami, lia livros, eu fazia alguns desenhos, às vezes também estudava inglês, fazia qualquer outra prática que, enfim, me tirasse desse modo zumbi, né, que as redes sociais fazem com a gente, e me colocasse para usar a minha criatividade e, enfim, algum hobby ali que não fosse simplesmente ficar nas redes sociais, né? Algo que fosse, de fato, construtivo para mim. Acho que é importante salientar, né, o cuidado que a gente precisa ter com a nossa própria mente durante o uso do celular, né? Então, a gente sabe que as redes sociais, né, elas e toda a parte de criação de conteúdo e entretenimento, eles são criados justamente para que libere ali dopamina a todo instante da nossa mente, né? Então, assim, vale lembrar que existem efeitos nocivos na nossa mente e que a gente precisa cuidar bastante. Então, vale comentar também sobre a questão do vazio existencial que as redes sociais podem acabar causando na gente. Tá? Então, acho que essa informação ela já está mais do que disseminada, eu não vou ficar entrando em detalhes, até porque não é o objetivo do vídeo, mas eu gostaria só de reforçar esse alerta, tá? Sobre a importância da gente substituir o nosso tempo no celular para práticas e atividades que sejam de fato construtivas e que a gente utilize a nossa criatividade. Outro ponto que eu entendo que foi importante foi mudar, né, os lugares e as pessoas que já não estavam mais me fazendo bem, né? Então, eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Em muitos casos, normalmente, a gente está em um lugar e nós estamos com pessoas que, assim, não é simplesmente ir lá e cortar da nossa vida. Normalmente, na maioria das vezes, na verdade, são situações mais delicadas, mas eu acho que é importante a gente pensar na gente também. E aí a gente precisa estudar e pesquisar aí quais são as formas e possibilidades da gente estar em outros lugares e com outras pessoas. Senão, né, tem alguns casos que é bem complicado mesmo, que exige coragem para fazer esse rompimento. E aí eu entendo que, no meu caso, pelo menos, né, quando eu estava nesta situação, eu procurava estudar sobre quais eram as melhores formas para eu lidar com aquela situação, com aquelas pessoas e procurar sempre o lado positivo. Como que eu posso me sentir melhor? Como eu posso lidar melhor com essa pessoa? Como que eu posso estar melhor neste lugar, sabe? Então eu procurava ali formas para entender como que eu poderia melhorar o meu bem-estar dentro das possibilidades e das condições de cada situação. Tá? Então para mim, na verdade, foi importante eu ter saído da casa dos meus pais e também foi importante eu ter saído dos empregos que eu não estava me sentindo bem, assim, sabe? Não quero ser ingrata nem nada, eu sou muito pelo contrário. Eu sou muito grata. Para mim, chegou uma fase de que não fazia mais sentido eu continuar naquele lugar. E quando eu me dei conta de que não fazia mais sentido eu estar naquele lugar, eu simplesmente acabei saindo, né, pedindo as contas. Agora eu vou falar um pouco dos aspectos psicológicos e emocionais. Esses cuidados, eles me auxiliaram num trabalho interno profundo, né, sobre os meus próprios traumas, sobre as mudanças de perspectivas de vida, né, então as mudanças das minhas crenças, mudança dos valores. E eu fiz todo um processo, na verdade, de amor próprio, né? Então eu estou, na verdade, aprendendo a me amar e viver a minha vida de acordo com a minha própria verdade. Então, dentro desse processo, o que eu entendo que foi muito importante? Foi ali fazer a terapia e fazer todo um trabalho de cura dos meus traumas. Então, eu sou, assim, muito grata, né, ao meu chefe ali que me apresentou esse mundo, né, da cura emocional, que eu nem tinha, enfim, nunca tinha nem pensado em fazer ali qualquer tipo de terapia até ele apresentar ali para mim. Então, para mim, na minha vida, né, como alguém que tem ali um histórico familiar ali com muitos traumas,
Para mim foi muito importante fazer todo esse trabalho interno de cura emocional e profunda. E graças a isso, na verdade, é que a gente consegue dar novos saltos na nossa vida, que a gente consegue alcançar outros lugares e ir para além da onde eu estou. Porque eu entendo, tá, que quando nós estamos presos a situações do passado, fica muito desafiador ali a gente conseguir avançar na vida. Então, eu entendo que é essencial que a gente faça esse trabalho. Eu, inclusive, acho que todo mundo tem que fazer terapia, mesmo quem não tem muitos traumas, porque é um trabalho de autoconhecimento profundo e que eu entendo que ele é necessário para que cada um viva o melhor e que muitas vezes, mesmo sem trauma, né, com os diversos estímulos que nós recebemos, né, então tem muita gente que está perdido de si mesmo, né, então tem um vazio existencial que, na verdade, acaba sendo mais comum do que a gente possa imaginar. E eu acho que esse processo ele pode ser muito bem conduzido ali por um terapeuta, um psicólogo. Então, muito por conta disso, eu entendo que mesmo que a pessoa ali não tenha um trauma para ser trabalhado, é muito edificante e construtivo para todo mundo. Tá? E quem tem um trauma, tem um histórico de muitas dores, eu entendo que é essencial fazer esse acompanhamento. Então, curar todas as nossas feridas para que a gente viva melhor, para que a gente seja um ser inteiro, né, e não pela metade. E para que a gente viva a vida como ela deve ser vivida. Eu passei por algumas terapias, né? Então, eu já fiz regressão, hipnoterapia, eu já fiz constelação familiar e a psicologia convencional com uma abordagem histórico-cultural. Eu gostei bastante, né, de todas as terapias, eu sou muito grata a todas as pessoas que me atenderam e, para mim, é um processo essencial, né, para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal. Outro ponto que eu considero como importante é estudar, né, sobre a doença e também estudar sobre o autoconhecimento. Os estudos que eu tive nesse tempo, eles foram, né, na parte científica, a parte filosófica e espiritual, tá? Então eu procuro, na verdade, conteúdos nessas 3 frentes, porque é um processo que ele é longo, eu entendo que é para a vida inteira, inclusive, sabe? Essa é a questão do autoconhecimento. Então, para mim, foi muito importante entender o que era a doença, como que ela funcionava, como que a gente vai parar nesse lugar, o que a gente precisa fazer para sair dela e quais são as fases, né? Como que é todo um processo. Então, para mim, esse conhecimento, ele acabou me dando muita clareza para eu me entender o que eu estava passando, e entender cada coisa que eu estava vivendo em cada momento da minha vida, tá? Então, compreender tudo isso me ajudou muito nessa parte também de eu me acolher e entrar também com o trabalho ali de autoconhecimento, de entender quem sou eu, como eu me relaciono comigo mesma, como que eu me relaciono com o mundo. Eu aprendi a me amar e ter a consciência, né? Eu estou nesse processo de ter a consciência de quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, sabe? E como que eu vou me expressar no mundo, como que eu vou expressar a minha verdade no mundo. Então, é todo um processo que a gente precisa construir, né? Então, comigo começou no momento em que eu aceitei de que eu estava doente, porque eu parei para ouvir aquilo que eu estava sentindo, e a partir daí é que eu parei para olhar para mim mesma e começar todo um processo de autocuidado. Foi através do autoconhecimento que eu comecei a melhorar a minha relação comigo mesma. Então, eu aprendi a me amar, a me acolher. Então, eu comecei a ser a minha melhor amiga, na verdade, né? E a primeira virada de chave que eu tive foi através da leitura de um livro, né, que se chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Não sei se eu pronunciei certo, mas foi através deste livro que foi o primeiro insight, assim, que eu falei, uau, como que eu não pensei nisso antes, sabe? E aí foi uma pergunta, na verdade, né? Então, nesse livro, eu não lembro exatamente as palavras da pergunta, mas foi da seguinte forma:
E se você não se importasse com o que as pessoas pensam de você? O que aconteceria com isso? Como você se sentiria, sabe? Então, eu fiz essa pergunta em um momento onde, nossa, eu me preocupava muito com o que os outros iam pensar de mim, né? Então, eu era muito boazinha, aqui não conseguia falar não. Durante a leitura desse livro, é que me veio um uau, eu me sinto leve e em paz. E foi a partir daí que eu comecei a estudar cada vez mais sobre o autoconhecimento. São essas mudanças de chaves que a gente precisa fazer, né, na nossa mente para que a gente possa viver melhor. O processo de autoconhecimento também acabou me trazendo muitas ferramentas para que eu pudesse lidar ali com as minhas próprias questões, tá? Então eu vou compartilhar um pouco dessas ferramentas com vocês para que, quem sabe, possa ajudar você também, tá? Então, o meu primeiro problema, tá, que eu precisava ali resolver era a questão de ter muitos pensamentos negativos, tá? Então, o professor Hélio Couto chama, inclusive, isso de entropia psíquica. Eu era uma pessoa muito negativa, sabe? Nem eu aguentava ali esses loopings de pensamento, sabe? Hoje em dia eu entendo que, na verdade, os pensamentos, eles não são nossos. Esses pensamentos, todo e qualquer pensamento, na verdade, são informações que a gente recebe, né, do meio externo e que ele fica ali rodando como se fosse uma vitrola quebrada na nossa mente, tá? Então, a gente precisa ter ciência de que os pensamentos, eles não são nossos, tá? E aí, o que eu fazia para combater esses pensamentos negativos? Bom, um dos exercícios que eu fazia era escrever tudo que estava ali na minha mente em um caderno, tá? Então, traz bastante alívio, sabe? Quando a gente está com a nossa mente cheia, colocar todos esses pensamentos que estão ali na tua mente no papel. E aí você vai escrevendo sem nenhum filtro, sem vergonha, tá? Até porque só você vai ler, então escreve tudo que vem à sua cabeça, assim, sem pensar muito. Vai escrevendo, tá? Todas as bobagens, todas as besteiras, que depois de um tempo você vai sentir a sua mente ficar mais leve. E aí eles vão sair, sabe? É como se eles estivessem ali presos dentro da nossa mente. E aí quando a gente coloca todos esses pensamentos numa folha de papel, é como se eles saíssem e fossem para um lugar, né? E não ficassem mais dentro da nossa mente, tá? Então, esse é um exercício que eu gosto bastante. O segundo exercício é da seguinte forma. Quando vem um pensamento negativo, eu falo não é mentira e eu faço uma afirmação positiva ao contrário, tá? Então, esse mecanismo me ajudou bastante a começar a criar um sistema de uma ótica, né, um ponto de vista positivo sobre o mundo, sobre mim e sobre as outras pessoas. Então, por mais que às vezes você não concorde tanto ali com a afirmação positiva, né, com aquele julgamento, com aquela conclusão, você joga uma afirmação positiva para que a gente mantenha os nossos pensamentos sempre sob a óptica positiva, tá? Então, eu também faço muito essas práticas. E aí isso ajuda a estruturar ali uma nova perspectiva sobre a vida. Uma outra forma, né, de eu combater, né, os pensamentos positivos é a seguinte forma. Então, a situação era que às vezes eu estava com tanto pensamento negativo que só uma frase, né, ou só escrever no caderno às vezes não bastava. Então, o que eu fazia? Eu fazia ou oração, mantras ou práticas de afirmações positivas de forma contínua, durante 1 hora ou mais até, tá? Então, muitas vezes eu fazia o terço, enfim, eu mantinha a minha mente ocupada, né, em pensamentos construtivos, alegres e felizes, para que o pensamento negativo ali, ele não ficasse predominante, tá? Então, às vezes ele ia ali, tentava atrapalhar ali as minhas orações, mas eu me mantinha firme e forte nas minhas orações, nos meus mantras e nas minhas afirmações positivas. Isso me ajudou bastante também em alguns momentos.
E o quarto ponto é fazer perguntas. Então, às vezes, vinha ali uma ideia ou um pensamento, ou às vezes uma discussão que nem existia. E aí você pode se perguntar, peraí, mas isso que eu estou pensando, ele é verdade? Ele é real? Ou é só uma ilusão, uma opinião que está vindo na minha mente, né? Então, essa prática, né, das perguntas também me ajudam bastante a sair desse lugar negativo. E me ajudou bastante a me desidentificar com os pensamentos que estavam vindo na minha cabeça. Então foi inclusive através ali, né, do livro Um Novo Mundo que eu tive meu primeiro insight, né, que foi o: e se eu não me importasse mais com a opinião dos outros, né? O que aconteceria com isso? Então, outra pergunta é: isso que eu estou pensando é uma verdade? Então, se você quer se aprofundar nessa questão das perguntas, tem ali a Access Consciousness, né? Então, ali é uma ferramenta também que nos ensina a fazer diversas perguntas para a gente sair da conclusão. Eu estou amando conhecer e eu uso tanto para a questão de sair desse ponto de vista negativo, como criar possibilidades de uma forma positiva, tá? Então, acho que fazer perguntas é uma excelente forma para que a gente crie novas possibilidades na nossa vida. E o quinto ponto, tá? Aqui, eu tive alguns momentos, né, da minha vida onde eu me sentia tão esgotada, tão cansada, que eu não tinha nem força para ficar fazendo afirmações positivas mentalmente. Então, o desgaste às vezes era tanto que eu fazia, para eu sair desse looping, né, eu ligava ali algum vídeo, algum mantra, alguma oração no YouTube, e eu ficava ouvindo esses áudios do YouTube para me aliviar um pouco dos pensamentos negativos. Então, isso também me ajudou bastante, né, durante essa fase e esses momentos que eu não tinha nenhuma disposição. E aí, outras ferramentas também que eu utilizava, elas tinham como objetivo fazer toda uma construção de pensamentos positivos e construção também do amor próprio. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco dessas práticas com vocês. Então, a primeira prática era a de repetições, né, de afirmações positivas, sejam elas verbalmente, seja elas escrevendo ou falando na frente do espelho. Então, são práticas de afirmações positivas que eu faço ainda, né? Então, eu gosto bastante dessas práticas, que ajuda a fortalecer a parte do amor próprio, da autoconfiança, da autoimagem, tá? Então, essa é uma das ferramentas. A segunda ferramenta foi a prática das orações. Então, a oração me trazia muito alívio, tanto nos momentos tristes quanto nos momentos alegres também. Então, eu fazia oração também como forma de agradecimento. Foi também, inclusive, através da oração que eu tive um pedido atendido, tá? Que pedia, na verdade, ali para os anjos, né? E para os protetores, para que eles retirassem aquela tristeza que eu tinha no peito, sabe? Então, eu recebi, né, esse atendimento, esse presente dos anjos da guarda, e sou muito grata. Então, a oração faz parte, sim, da minha vida, e eu sou muito grata a todo o processo, né? E a mim mesma. A terceira prática é a de escrever no caderno, né? Então, alguns sonhos, objetivos que a gente quer alcançar, né? Então, fez muito bem para mim, né? Escrever quais são os meus objetivos, até para a gente dar um direcionamento para nossa mente sobre o que eu preciso fazer, aonde que eu quero alcançar, até para que a gente tenha clareza mesmo, né, de lugares, né, que a gente quer ir e objetivos a serem alcançados. E aí, outra ferramenta que eu também pratico é de me inspirar, né, na história de outras pessoas. Então, foi através, né, da história de outras pessoas que compartilhavam a sua experiência, que eu compreendi que não tinha uma receita de bolo para que eu fosse feliz, para que eu tivesse sucesso. Eu não precisava ter nascido em um berço de ouro, eu não precisava ter nascido herdeira, não precisava de uma família de margarina, não precisava ter feito uma faculdade pública para que eu alcançasse a felicidade, para que eu alcançasse o sucesso, que essas coisas não iriam me definir também. Então, para mim foi muito importante
me inspirar na história de pessoas que passaram sim por dificuldades e que em que alguns casos eram até mais desafiadores, né, do que eu mesma vivi, e essas pessoas conseguiram se superar e alcançar lugares que nem elas mesmas imaginavam alcançar. Então, para mim é muito inspirador, né? Esclarecedor também de que a vida não é essa receita de bolo que as pessoas dizem que tem que ser. Então, o que ficou claro ali para mim é que no momento em que eu me escolho, nada vai me derrubar. E o que define como que vai ser a minha vida é como eu me relaciono comigo e como que eu me relaciono com o mundo, como que eu expresso a minha verdade no mundo, né? Então, acho que são esses as grandes lições que eu tirei dessas pessoas, né, que elas se escolheram. E mesmo diante de todas as dificuldades, elas resolveram levantar e alcançaram lugares que nem elas mesmas imaginavam. Então, para mim, isso é muito inspirador. Isso também me motivou muito a continuar na minha caminhada com a consciência tranquila, sem ficar me cobrando, e isso me ajudou bastante no meu processo também. Então, escolha você e escolha a sua vida, e nada mais vai conseguir te parar. E o quinto ponto foi fazer perguntas, né? Então, perguntas para mim sobre como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer melhor, como pode ser melhor, quais são os caminhos que eu não estou enxergando nesse momento que podem me abrir portas, oportunidades, pode me dar acesso a lugares que eu nunca nem imaginei na minha vida. Então, eu acho que quando a gente começa a se fazer perguntas, a gente envia essa pergunta para nossa mente, para o nosso subconsciente ou para o nosso coração, né? Seja lá como você entenda como funciona esse processo. O que eu entendo é que todas as respostas estão dentro da gente. Então, a gente vai conseguir ter acesso a essas respostas quando a gente começa a fazer as perguntas para nós mesmos. Então, eu acho que essa é uma forma da gente se conectar conosco. Então, é através das perguntas e a gente ouvindo do nosso coração quais são as respostas que estão vindo do nosso interior. E aí é através, né, de perguntas construtivas e edificantes que a gente vai dando um passo de cada vez para a gente seguir um rumo feliz, né, alegre, e chegar onde a gente quer chegar. E aí, até para falar um pouco sobre essa questão das perguntas, tá? Eu já vi alguns artigos falando, né, que os grandes CEOs, além de experiência e conhecimento na área, né, onde eles atuam, então eles também fazem as perguntas certas. Então, muito além, né, de ter o conhecimento em si, saber fazer as perguntas certas também fizeram com que esses CEOs tomassem decisões importantes dentro de uma empresa, né? Então, comento só para a gente poder ter uma ideia sobre a importância de se fazer perguntas na nossa vida. Que as perguntas, elas fazem a gente a sair de uma conclusão para criar novas possibilidades, novas perspectivas. E a ideia é justamente essa, de se eu quero sair de um lugar, é entender como que eu vou sair desse lugar. O que eu consigo fazer nesse momento diferente que vai me levar aonde eu quero chegar. E eu acho que tem muitas coisas bacanas que o Axis pode oferecer nesse sentido. Eu estou estudando nesse momento e aí para mim está sendo incrível. Agora eu vou para a parte dos cuidados ali energéticos e espirituais. Bom, um dos cuidados que eu tive durante nessa trajetória, ir em benzedeiras, né, e receber passe. Então, a minha família sempre foi ali nesses centros e em benzedeiras para cuidar da parte energética, então sempre fez parte da minha história receber esse tipo de cuidado. Para mim, como não tinha consciência de que eu estava em uma situação, né, bem debilitada, que além, né, desse tratamento energético eu precisava também de uma ajuda médica, foi o que me ajudou durante esse período, né, que eu não sabia que eu precisava de um médico, não sabia que eu precisava de um psicólogo. Então, durante esse período, foi ali através das benzedeiras e dos passes, que eu sentia algum alívio, mesmo que momentâneo. Era um momento em que eu tinha ali um pouco mais de leveza, que eu
conseguia respirar um pouco, sabe? Então eu sou muito grata, né, a todas as pessoas ali que me atenderam. Eu valorizo muito essa prática de cuidado energético, porque eu entendo que ele é complementar, né? Então acho que não existe substituto de nada e que esse aspecto ele também faz parte de um cuidado para além, né, do cuidado físico e emocional. Tá? Então eu entendo sim que a parte energética influencia sim no nosso bem-estar. Minha própria experiência, né, já me provei, né? Então se você não acredita, tá tudo certo também, tá? Mas na minha experiência, essas práticas me ajudaram sim a sentir algum alívio por um tempo. Tá? Acho que o único ponto, né, que a gente não pode se enganar, e aí não é só com essa parte energética, é de que achar que só uma benzedeira, ou só o psicólogo, ou só o remédio vai salvar a gente. Tá? Eu acho que essa que é a diferença de repente as pessoas que falam que não funcionam, né? Porque todos esses cuidados, na verdade, eles são complementares, eles são para nos ajudar a ter uma vida mais tranquila e para que nós mesmos possamos alcançar qualidade de vida e a nossa cura emocional através desses processos, mas a responsabilidade pela conquista, ela é nossa. Né? Então não é a benzedeira, não é o psicólogo, não é o médico que vai salvar a gente e curar as nossas feridas. Existe a parte que ela é nossa, é responsabilidade nossa, e que se a gente não fizer, não vai ter quem faça. Então, que nem para ir no banheiro, se a gente não for, não vai ter como outra pessoa ir por nós. Então acho que é importante a gente ter também essa consciência de que todo o processo de cura, ela é responsabilidade nossa. Tem a parte que eu preciso fazer para que dê certo. E por último, tá? Então eu dediquei um tópico só para falar do método Moin-Tian. Para minha história de vida, esse foi um método responsável por encerrar esse ciclo na minha vida para que eu pudesse iniciar uma nova etapa. Então, quando eu conheci essa metodologia, então eu já estava num processo ali de autoconhecimento, eu já tinha trabalhado a parte mais densa da minha cura emocional, e eu também já estava ali fazia uns 10 meses em casa cuidando de mim sem trabalhar. E mesmo assim, eu sentia um cansaço que era assim inexplicável, sabe? Então, eu estava bem fisicamente, eu estava bem psicologicamente e emocionalmente, mas a questão da disposição e da energia, assim, não fazia sentido eu estar cansada, eu me sentir cansada. Então, mesmo em esses outros aspectos, eu estando bem, eu sentia uma falta de energia que eu não sabia de onde vinha. E aí, nessa busca, né, para conseguir ali algum bem-estar, eu estava procurando, na verdade, sobre meditação e acabei encontrando a metodologia do Moin-Tian. Eu achei interessante, porque essa metodologia, ela foi decodificada ali pelo Delcy Jardim. Ela tem como base 3 pilares. Então, a meditação para o autoconhecimento, a energia para que ela nos dê força para que a gente faça as mudanças necessárias na nossa vida, e a espiritualidade para passar os ensinamentos. Eu achei interessante, né, essa abordagem e acabei adquirindo ali a Chama Devocional, que é o curso introdutório para que as pessoas possam conhecer ali esse método, ver se gostam, se identificam com as ideias que ele compartilha. E aí, durante ali, né, as práticas, eu já tive ali um resultado que para mim foi extremamente significativo, que é ter essa disposição, essa vitalidade, coragem. Assim, eu ganhei tudo que eu estava procurando durante toda a minha vida. Então, para mim foi realmente um grande presente ter tido acesso a essa metodologia, isso que foi só através do curso introdutório. Foi através desse método que eu voltei a me sentir uma pessoa inteira. Então, na minha perspectiva, é uma energia que é muito potente, porque eu nunca mais me senti cansada de novo. Já faz algum tempo ali, tá? Então, foi graças a esse método
que hoje eu me sinto viva, não sinto mais um zumbi, sabe? Então existe a Lucila antes do método e a Lucila depois do método. Então a Lucila antes do método, ela mesmo no processo de autoconhecimento ainda era um zumbizinho ali. E aí depois que eu fiz as práticas, tem a Lucila viva. Com vitalidade, com coragem, com disposição, com ânimo. Então, para mim, foi um capítulo que foi encerrado graças a essa metodologia. E se hoje eu posso iniciar a escrever uma nova história através de um outro nível de vitalidade, é graças ao Moentian. Acho que uma coisa que é importante deixar claro, né, é que essa metodologia vai muito além de simplesmente compartilhar energia. Então, ele é um método que, na minha perspectiva, ele é transformador e é um trabalho muito assim de transformação pessoal e espiritual. Então, é bem mais profundo, tá, do que eu estou compartilhando um pouco aqui com vocês que aconteceu comigo, mas é só para vocês terem uma ideia que, poxa, só com o introdutório eu já tive muitos benefícios. Então, para quem vivia a vida que nem um zumbi, se sentir vivo é muita coisa. Fiquei 20 anos ali vivendo uma vida que nem zumbi. É muito tempo. Então, poxa, quando eu me sinto viva, eu falo, uau. E é por causa disso que eu tô aqui compartilhando com vocês essa metodologia, sabe? Porque eu sei que quando a gente tá nesse estado depressivo, gente, é horrível. Não é um lugar onde a gente quer ficar. Existe esse caminho, tá? Existe esse método. Só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque o ideal é que você faça, se você tá numa situação mais debilitada, de preferência, é bom que você faça ali as práticas de meditação com acompanhamento com um psicólogo, porque as práticas de meditação, elas são voltadas ali para o processo de autoconhecimento e para que você faça ali todo o processo, né, de forma clara, tenha clareza com o que está acontecendo contigo, o ideal é ter a orientação de um especialista. Então, eu queria compartilhar, né, que é por conta dessa metodologia que hoje eu tenho coragem, eu tenho força, vitalidade para estar aqui expondo a minha vida para vocês, compartilhando essa metodologia. A Lucila antiga, da versão anterior, ela nunca viria na internet, eu nunca iria me expor, eu nunca contaria a história da minha vida. Então, para mim é muito transformador isso. E isso que foi só assim um primeiro passo, um primeiro benefício que eu recebi. Eu sei que existe toda uma jornada ali mais longa para ser feita, mas eu acho que como eu tive esse ciclo encerrado, eu senti muita vontade de vir até a internet, compartilhar a minha história, compartilhar esse método para que mais pessoas saibam desse método, para que mais pessoas tenham a oportunidade de superar os seus próprios desafios e encerrar eles e iniciar uma vida feliz, uma nova vida, uma nova versão. Então, eu acho que a minha vontade é de que tenha mais pessoas felizes nesse mundo que, convenhamos, estamos precisando. E se você se interessou por esse método, tá? Então, o Delcy, ele tem um canal aqui no YouTube, onde semanalmente ele compartilha as reflexões e faz práticas de meditação. Então, você pode ir até o canal dele, conhecer, mandar alguma pergunta ali, né, para você ver se faz sentido para você, se você vai querer adquirir ou não a chama devocional e ver se faz sentido para você trilhar esse caminho. Bom, uma consideração que eu quero colocar aqui é o seguinte: é que dentro do nosso processo, né, de cura e desenvolvimento pessoal, cada pessoa tem a sua própria história, cada pessoa lida de uma forma com relação às suas próprias dores. Então, essa experiência que eu estou compartilhando com vocês, ela é minha porque ela está de acordo com quem eu sou, de acordo com a minha história. Tá? Então, eu só queria pontuar isso para que você não crie as mesmas expectativas de resultado para você. Então, você tem que entender que a experiência, né, uma vivência de uma determinada metodologia, ela vai ser única para cada pessoa, porque cada um é de um jeito, tá? Então, tenha consciência de que ao entrar dentro desse método e ao fazer as práticas, você vai sentir o que você precisa sentir de acordo com quem você é.
tá? Então, acho que é importante a gente colocar essa pontuação, porque muitas vezes nós, né, projetamos expectativas de resultados baseado no que nós ouvimos na história de outras pessoas, tá? Então, é só para a gente alinhar as expectativas aqui e para que você tenha a clareza e a consciência de que os resultados que você vai ter, ele vai ser de acordo com o quão dedicado você vai ser e de acordo com quem você é, né? O que tem dentro do seu coração, o que tem dentro da sua mente, né? E o que você precisa trabalhar, quais são os seus desafios, tá? Então, queria também deixar claro esse ponto. E esses foram os meus cuidados, as minhas práticas, né, nesses 20 anos. Algumas delas eu faço até hoje. E eu espero sinceramente que, independente do caminho que você escolha, né, você faça a escolha sempre mais amorosa para você e que você consiga superar essa sua fase e que você venha me contar aqui, né, de que você também conseguiu os seus feitos, as suas realizações e que você supere isso o quanto antes possível. E lembre-se de que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se você gostou, dá um curtir, deixe um comentário e até a próxima.